Ministro, nós vamos falar de todos os desafios que o senhor tem à frente da Secom. Mas se o senhor tivesse que escolher um, tem um que é a prioridade, qual seria? Eu acho que recuperar o governo como uma fonte confiável, né? Uma fonte com credibilidade. Né? O governo federal é uma fonte muito poderosa. Né? Os ministérios, né? As secretarias de comunicação de cada ministério, a EBC, a Agência Brasil. O governo, quando fala, normalmente ele presta, inclusive, um serviço de utilidade pública, um serviço institucional, de prestação de serviços. A Agência Brasil, Juca, é o mais importante agência de notícias do país. Muitas rádios, muitos sites, muitos blogs, muitos pequenos jornais pelo Brasil afora, ele basicamente tem como fonte a Agência Brasil. E nesse último período, houve um processo de captura ideológica por parte do governo Bolsonaro, de várias instituições, de vários setores da sociedade e também, né, da comunicação governamental. Isso trouxe enormes prejuízos em todas as áreas. Mas eu vou citar uma para que as pessoas possam entender de forma mais, né, didática o que eu quero explicar. O Brasil sempre foi uma referência mundial em campanhas de vacinação. Nós praticamente conseguimos erradicar no Brasil sarampo, poliomielite e outras doenças. O governo Bolsonaro simplesmente nunca mais fez campanhas incentivando a população a se vacinar. O Zé Gotinha, que era um personagem popular, querido da sociedade, o Zé Gotinha, agora nós ressuscitamos o Zé Gotinha. Né? O Zé Gotinha tinha desaparecido. Então, pelo fato de que grupos contra a vacina, de alguma forma, estabeleciam algum tipo de relação política com o governo anterior, eles simplesmente, né, retiraram esse tema da pauta do país, do Ministério da Saúde, da IBC. Né? O que isso provocou? Provocou não só um enorme prejuízo social e sanitário durante a pandemia, onde o Brasil foi um dos últimos países do mundo, né, a viabilizar a oportunidade de vacinação para o seu povo, como fez com que várias dessas doenças voltassem a existir, Juca. Né? Um outro exemplo, o Brasil sempre foi uma referência no trabalho de prevenção do HIV, AIDS. O Brasil sempre fez campanhas muito importantes, uma referência internacional. Durante 4 anos, essa pauta foi abandonada por uma opção ideológica, por uma opção política. Isso, evidentemente, fez com que os índices de contágio, os índices de contaminação voltassem a crescer, porque o Estado se ausentou, né, não só do ponto de vista das políticas públicas, mas também das campanhas de informação e esclarecimento. Por quê? Porque o governo Bolsonaro era um governo que não queria tratar desses temas. Né? A campanha contra as queimadas no Pantanal, a campanha contra o desmatamento ilegal, né, contra o garimpo ilegal, campanhas institucionais que sempre foram muito importantes para o país, deixaram de existir por conta, né, de uma conduta, de uma opção ideológica do governo. Então, eu acho que o grande desafio, o primeiro desafio que nós temos, e o presidente Lula também pensa assim, é recuperar o governo como uma fonte confiável. Né? O governo não pode ser uma fonte de desinformação, de propagação de fake news, de propagação das mentiras. O governo não pode alimentar o discurso do ódio. Tudo isso foi feito de forma muito frequente. Então, se eu tiver uma tarefa que eu desejo cumprir ela de forma plena, é recuperar o governo como uma fonte com credibilidade de informação.